quando começamos os aspectos, digamos, de discussão, da criação, o Locha já que nos explicou, e no caso concreto aqui da região norte, no nosso curso, o Rogério, que está ali, também é que trabalhou. Eu iria mais falar nos aspectos de como nós sentimos, nós, curso, pela primeira vez foi para a periferia, sentimos todo esse processo de ir para a periferia e ser os hospitais. Portanto, antes mesmo de chegar lá, a primeira coisa é que atitude é que tivemos, como é que as pessoas pensaram, como é que viam o serviço médico na periferia, ou à periferia, como quiserem. Eles chamam a atenção, como o Lochan falou aqui, havia muitas mudanças, havia coisas que estavam indefinidas e, em certa medida, o serviço médico à periferia apareceu como algo marcado. Isto é, que sabia-se a partir de certa altura, sabia-se bem o que era preciso fazer, o que é que ia acontecer. Havia depois uma pequena coisa também um bocadinho interesseira. Estão a ouvir? Mais próximo? Uma coisa um bocadinho interesseira é que a ida para a periferia garantia a entrada na especialidade, que, portanto, tinha algum interesse no meio destas coisas. O que às vezes se diz, e que não existiu, pelo menos naquele ano, é aquele espírito de missão, tipo quinta divisão. Não. As pessoas, fundamentalmente, o sentimento que tinham é que iriam fazer a atividade médica, iriam melhorar, iriam colaborar, iriam trabalhar na assistência médica às populações e que, portanto, íamos como médicos, não é? Portanto, não havia outro sentimento para além disto. O ponto a seguir, que começou um pouco antes de irmos e depois dos primeiros tempos lá estar, é os receios que tínhamos. Os receios era que tínhamos a sensação que a formação que nos tinham dado era insuficiente, provavelmente inadequada, para trabalhar fora do ambiente protegido que estávamos habituados. Isto é engraçado na minha própria experiência pessoal. Eu, logo a seguir ao curso, trabalhei, fiz domicílios aqui em São Nicolau e Miragaia, aqui no Porto Antigo, não é? No Porto mesmo. E, portanto, estava sozinho. Mas qual é a diferença? É que em qualquer ponto de Miragaia e São Nicolau, a gente vê todos os clérigos, sabe que 2 praças atrás está o Hospital Santo António. Ao passo que, quando estávamos na periferia, isto não era assim que funcionava. Portanto, havia este medo de sermos largados para o desconhecido, de termos que estar a contar só connosco. Portanto, isso dava algum receio. E até posso dizer, o medo maior eram os partos. Se é verdade que no outro grupo havia um colega ou uma colega que já tinha tido mais gosto, tinha estado, a maior parte de nós não. Quer dizer, os partos era algo que nos mantinha perfeitamente aterrorizados e medos, quer dizer, porque não estava, não fazia parte da nossa experiência, da nossa prática, e era sempre algo. Eu não sei se posso contar aqui uma história interessante que se passou em Vila Real. A Regina e a Cândida tinham ido fazer consulta a Mondinho, não foi? A Ribeira de Pena, e bateram lá à porta do consultório, vem cá, doutora, está ali uma senhora que está a ter um menino, não há maneira de chamar mais ninguém. Começaram a olhar uma para a outra e diz assim a Cândida para a Regina: vai tu que já tens experiência. Porquê? Porque tinha uma filha. Portanto, a experiência era já ter passado por um trabalho de parto. Ora bem, a distribuição era obrigatória para o Minho, era voluntária para o Distrito de Vila Real e de Bragança, e havia ali um ninhozinho que o Rogério me teve a explicar, que era Passos de Ferreira. Passos de Ferreira não é Minho nem Trás-os-Montes, é aqui Porto. É que estava limitada a quem tivesse 2 ou mais filhos, não era, Rogério? 2 ou 3? 3. Quem tivesse 3 ou mais filhos, portanto, tinha direito a ficar numa maior proximidade. Isto tinha a sua importância, como, por exemplo, aqui já foi dito, o Portugal era muito diferente do que nós estamos habituados a ver. Por exemplo, Vila Real era uma cidade muito pequenina. Não havia universidade, não havia nada. Por exemplo, não havia infantários. Portanto, tomar conta de crianças pequenas era um problema grave. Ora bem, como é que as pessoas então iam para um local ou para o outro? Aqui no Minho no Minho, fundamentalmente, eram grupos de amigos. Isto é, quer dizer, abria as inscrições, juntava-se um grupo e, pumba, ocupavam um local, não é? Portanto, Vieira do Minho, por exemplo, é muito engraçado, que eu estive a analisar.
ou eram beirões ou moravam aqui no campo do Val Formoso, não é? Portanto, foram em grupo, não é, Rogério? Estou a falar bem. É certo ou não era? O Café Cenáculo. O primeiro ano. Foi assim que se formou, não é? Não sorteios nem nada, todos se formaram em grupo e foram para uma determinada. Exatamente. E o grupo de Beira do Minho era o Café Cenáculo e serem beirões. Portanto, e em alguns casos eram as duas coisas. Portanto, no caso de Vila Real, de Bragança não sei, mas de Vila Real havia também alguma ligação de origem. Nós tínhamos uma colega da Régua, outro mesmo de Vila Real, outro de Ribeira de Pena, outro estava casado em Montalegre, não era? E no meu caso tinha estado na tropa no quartel de Vila Real e a Regina escreveu-me lá. Portanto, era assim que se formavam os grupos. Então abalavam e lá iam. Lá iam e as condições neste primeiro ano não foram tão más como talvez tenham vindo a ser mais tarde. Porque, e graças ao Rogério e ao Carlos Pinho, foram negociados os alojamentos, não foi? Por exemplo, o grupo de Valença ficou na pousada São Teotónio. Portanto, não se pode dizer que tenham ficado mal. Em Bragança e em Vila Real não era assim, tínhamos de ter arranjado os alojamentos. Enfim, depois de lá estarmos, então chegados lá, a questão que se levanta, o que é interessante ver, é como é que fomos recebidos pelas populações. Fomos recebidos de uma maneira ótima. Isto é, fomos sempre muito bem recebidos, de modo extremamente cordial. Eu relembro, por exemplo, que em Mondim, eu e a Regina íamos lá no dia da feira, havia só um snack barzinho para se comer e era guardada uma mesa para os senhores doutores. Portanto, tínhamos sempre garantia que no meio daquela multidão, quando nós chegávamos, eram logo atendidos. Há uma dificuldade que um caso ou outro terá acontecido e, curiosamente, digamos, que mostra bem a nossa saída aqui da cidade, de viverem na cidade e no ambiente da cidade, era alguma dificuldade de perceber a linguagem das pessoas, dos doentes. Isto foi muito evidente na parte mais extremada do Minho, portanto já lá junto à fronteira, e não só. O Rogério e o Fernando Filipe lembram-se do caso da mulher aos urros, não era? Foram uma vez chamados porque estava uma senhora aos urros. O senhor aos urros, eu faço a pergunta, sabem o que é estar aos urros? Uma senhora aos urros é estar... Rogério? Com vómitos. Com vómitos. Se vem a enfermeira depois, está os vómitos, está com vómitos. Já sei o que se passa. Portanto, era interessante, mas, digamos, o sentimento sentido tal foi exatamente uma cordialidade. Fomos extremamente bem recebidos, quer dizer, em todos os sítios. Que relembro, as cidades eram completamente distintos, as cidades e vilas seriam mais pequenas, as aldeias talvez mais habitadas, e foram extremamente bem recebidos. Na parte da recepção dos colegas, em regra foi extremamente boa, fomos muito bem recebidos. Fomos muito bem recebidos até de uma maneira curiosa, porque sendo nós novinhos, sendo nós pessoas que vinham da cidade, talvez houvesse alguma desconfiança, fomos tratados sempre como colegas. Éramos os colegas mais novos, mas fomos colegas. E repare que em muitos sítios, o exemplo para mim é mais Vila Real, onde estive, o corpo médico da Vila Real tinha estrutura, por exemplo, um dos médicos que lá estava, o Dr. Cardoso, cirurgião, tinha trabalhado com o Francisco Gentil, portanto eram pessoas de craveira médica bastante elevada e receberam-nos extremamente bem. Também nos apercebemos, por um outro exemplo, no convívio dia-a-dia, quão difícil era, e foi falado aqui, a vida em quem estava lá. A vida em quem estava. Só conto dois casos, um deles foi em Vieira de Minho e Roças, não sei se é Roças, está ali naquela fotografia ou não, mas eles foram, é aquela fotografia que está ali. É de Bragança aquele? Não, então é Roças e Vieira do Minho. Foram muito bem recebidos por um colega, que lhes foi mostrar as instalações todas, coitadas, que lhe mostrou a terra, que lhes informou de tudo, e disse, bem, eu agora vou-me reformar.
e nunca mais lhe ouviu. Portanto, ele estava, digamos, sentiu na chegada dos colegas a possibilidade de descansar. Outro caso, por exemplo, aconteceu connosco em Mondinho de Basto, um colega que lá estava, também nos recebeu extremamente bem, mostrou-nos tudo, e disse: epá, vocês até se quiserem escusam de cá vir assim sempre, só vou pedir uma coisa, é que na altura das férias queria estar 3 semanas descansado, fora daqui, porque na verdade nunca tinha conseguido fazer isto. Não é? Portanto, isto dá uma imagem que eu suponho que os colegas podem confirmar, da ocupação, da necessidade, de como as pessoas estavam esforçadas e de como nós fomos funcionar, digamos, de apoio nesses locais. A distribuição era um bocadinho diferente no Minho do que acontecia em Trás-os-Montes. No Minho havia muitos grupos com relativamente pouco numerosos e, digamos, uma malha bastante densa. Ao passo que em Vila Real éramos um grupo talvez maior, éramos 9, não era? 9 ou 10, mas tínhamos uma atividade muito de fora. Nós estávamos na cidade, íamos a Mursa, íamos a Ribeira de Pena, íamos ao Mondinho de Basto, íamos à Régua, pelo menos. Não é? Portanto, andávamos ali toda esta... E em Bragança seria na mesma, portanto, era uma medicina muito guerrilheira. O que é que fazíamos? Fundamentalmente fazíamos consultas, portanto, nas casas do povo, nos centros de saúde, se é que se podiam chamar assim. Trabalhávamos na urgência dos hospitais. No caso de Vila Real e Bragança, era todo o grupo que trabalhava no hospital. No caso do Minho, às vezes havia locais, nas Hospitais da Misericórdia, em que vinham colegas de mais que um local, não era, Rogério? Portanto, centralizavam-se ali. Também outras tarefas que nos foram postas nessa altura foi uma curiosa, que eu já tinha encontrado na tropa, mas que lá não existia, que era funcionar como delegados de saúde. Portanto, inspeções sanitárias, inspeções de alimentos e tudo, portanto, coisa que realmente nunca imaginaríamos, ou quando saímos daqui, que nos iria acontecer, não é? Outro aspecto em que havia uma diferença grande conforme os locais era a continuidade de trabalho quando terminou o serviço médico à periferia. Portanto, no caso concreto do Minho, acho que quase nunca aconteceu, seria acidental. No caso de Vila Real, pelo menos 3 colegas continuaram e que foram trabalhar para o Hospital de Vila Real. Portanto, mantiveram uma ligação com uma continuidade grande. Eu lembro-me que estávamos numa época curiosa, uma época viva, não é? Em que se vivia e de vez em quando aconteciam coisas interessantes. Já foi aqui falado na história de receitar o dobro da dose para que reduziam. A nós aconteceu, mais que um sítio, um caso está documentado, em que no Hospital da Misericórdia a freira diminuiu para metade a dose do antibiótico que tinha sido prescrita. Porque estava habituado a uma dose mais baixinha e achava que aquilo era uma dose muito alta e reduziu-a. Portanto, para ajustar. Isto aconteceu. Outra coisa engraçada que eu gostava de lembrar, que se passou com o nosso saudoso amigo João Araújo. O João Araújo, uma das irmãs, era uma mulher de um partido altamente dinâmico, que ganhou a certa altura lá numa aldeia as eleições e formaram uma cooperativa. Só que aquilo não teve a produção que se estava à espera, e então o João, quando ia no domingo, levava o carro cheio de batatas e cebolas para compensar, comprava aqui no Porto para compensar a produção da cooperativa de cortiços. Portanto, isto acontecia, portanto, não, sei lá, acontecia também, os de Valença iam comprar pãozinho a Tui porque o pão era melhor. Tínhamos um colega que era a pendura do romãozinho dos ralis, e portanto uma das coisas que também se fez foi um dos grupos andar a estudar as curvas das florestais para fazer um mapa para ajudar no rali. Portanto, era assim um aspecto interessante. Portanto, isso leva-nos, prometi ser curto e que gostava de cumprir, que realmente valeu a pena.
a sensação com que ficamos todos é que ficamos melhores médicos por termos feito o serviço médico à periferia. Por mais dificuldades, às vezes era difícil, por exemplo, ir para Vila Real domingo à noite, era preciso subir a estrada do Marão, não havia IPs nem autoestradas, era aquela estrada que a seguir a Amarante eram curvas que nunca mais acabavam, não é? Eu lembro-me de uma vez à noite, estava assim mau tempo, risco de poder nevar, e fomos todo o tempo, o caminho atrás da caminhonete do Cabanelas, não é? Porque se a caminhonete passava, nós íamos atrás, passávamos também, não é? Portanto, isto era... Ficamos com a sensação também, acho que é unânime, que aprendemos coisas que nenhuma faculdade pode ensinar. Que não ensinava na altura e se calhar, talvez ainda menos ensina agora. Aprendemos, como é que os doutores falaram, portanto, pelo que passa do convívio com o doente, da relação com o doente, da relação com a família, da criação de autoconfiança e tratamento, realmente as faculdades não podem competir. Portanto, achamos que fomos melhores médicos por isso. E, no fundo, acho que não estarei a mentir se ficamos com saudades daqueles tempos. A gente tem sempre saudades quando era mais novo, não é? Mas neste caso concreto, além disso, ficamos com uma sensação de que fomos úteis, aprendemos, criamos amigos, criamos amizades e que valeu a pena. Portanto, lamentamos, sinceramente, que em 1900 e uns anos depois tenha acabado o serviço médico à periferia. É assim. Tá?